Olá, muito boa noite. São 18 horas e 41 minutos. Eu sou Ernesto Marques, jornalista, radialista, atual presidente da Associação Baiana de Imprensa. Hoje aqui, com a tarefa agradável de mediar um debate sobre um assunto de extrema importância, não apenas para nós jornalistas, embora nos afete diretamente, mas como é hoje uma das maiores ameaças à liberdade de imprensa, ao livre exercício do jornalismo, é também um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira, a todos que defendem a liberdade, que defendem a democracia, que defendem a liberdade de imprensa e o direito à informação. Nós vamos falar de assédio judicial, que é uma ameaça contra nós jornalistas, aqui em Salvador. Em Feira de Santana, nós vamos conhecer um caso de assédio judicial atual, em curso, em Feira de Santana, mas é também uma ameaça em toda parte. Por isso, nós convidamos também alguns colegas para participarem desse debate junto com a gente. E você também vai poder participar pelo chat, com um comentário, com uma pergunta, ao longo aqui do nosso debate. Nós vamos, hoje aqui, receber com muita alegria dois colegas jornalistas baianos, o Flávio Costa, jornalista formado pela Facom, UFBA, atuou como repórter no Correio da Bahia, no Jornal à Tarde, e hoje coordena o núcleo investigativo do UOL. E também com Carlos Augusto, que além de jornalista é também cientista social e editor do site Jornal Grande Bahia. Para nos fazer as traduções e as relações desse assunto, que tem evidentemente a interface com o direito, nós agradecemos aqui a participação e a presença do advogado Fernando Santos, que preside a seção Bahia da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. E, ao longo do debate, nós vamos ter três participações muito especiais da jornalista baiana Sinara Menezes, há muito tempo já radicada em Brasília, editora do site Socialista Morena, o jornalista Luiz Nassif, um dos principais nomes da imprensa nacional e também alvo de um grande número de ações judiciais com pedidos de indenização, né? E o Paulo Jerônimo, o Pagê, que é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a nossa xará ABI também. Bom, eu vou começar então aqui com o nosso advogado, com o doutor Fernando Santos, tentando fazer aqui uma provocação para a gente abrir o debate. Eu nunca imaginei, doutor Fernando e meus colegas Flávio e Guto e os demais que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, que a gente pudesse sentir falta, sentir saudade de alguma coisa da ditadura militar. Pois bem, a lei de imprensa tinha lá, né, os seus ranços autoritários, mas ela tinha também aspectos interessantes. Mas a minha pergunta para iniciar o debate aqui com o doutor Fernando é se, por acaso, o STF, quando entendeu que a Constituição de 88 não recepcionava a lei de imprensa, que é de 1967, né, e, portanto, ela deixou de vigorar, e como o Congresso Nacional não legislou sobre esse assunto, ou melhor, não aprovou nenhuma lei que substituísse a antiga lei de imprensa, tem alguns projetos, mas nada objetivamente que tratasse sobre a nossa atividade, ficou nesse vácuo. E aí, quem se sente agravado pelo trabalho de um jornalista, de um comunicador, que vai à justiça, recorre ao Código Penal. É isso, doutor Fernando. Aí é que se criou a condição jurídica para acontecer algo parecido conosco com o que aconteceu, por exemplo, entre outras pessoas, com o presidente Lula, o chamado lawfare. Fernando. Boa noite. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar. Consegue me ouvir? Sim. O vídeo está travando um pouquinho, mas o som está chegando claro. Pronto, eu gostaria de parabenizar a ABI. Gostaria de parabenizar a ABI pelos seus 91 anos. É muito importante falar sobre a liberdade da imprensa, falar sobre imprensa, porque é falar sobre cidadania, informação, dignidade, estrutura e organização de uma sociedade mais plural. A questão do assédio judicial, do lawfare, e essa relação com
com a revogação da lei de imprensa, ela é muito clara, e eu acredito, Ernesto, que você foi muito feliz no seu desenho. Você fez a delimitação perfeita de que, no momento em que o STF, lá atrás, com o ministro Aires Brito, salvo engano, partiu para essa revogação, para essa intervenção, reconhecendo a não incidência daquela norma as novos parâmetros da Constituição, ele colocou um hiato, colocou um espaço aberto. E dentro desse espaço aberto, a sanha autoritária encontrou mecanismos para poder atacar a imprensa e impor mecanismos para a censura. Isso precisa ser analisado de uma forma bastante precisa, porque recai diretamente na incapacidade do legislativo de tratar o tema da forma devida. Porque nós temos a definição de normas constitucionais no artigo 5º, que garante a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, o direito à informação, tudo isso é norma posta. Mas como isso está enumerado, pormenorizado no nosso sistema de justiça, esse déficit de participação do legislativo, ele abre essa margem. E aí nós temos, infelizmente, a sofisticação dos instrumentos autoritários. Como nós estávamos falando, você fez uma comparação muito feliz com o lawfare sofrido pelo ex-presidente Lula, que as pessoas se utilizam de mecanismos judiciais para interesses políticos, para interesses pessoais, para interesses não coletivos e muitas vezes interesses não republicanos. Então é preciso uma reestruturação, tanto normativa quanto o compromisso cidadão das pessoas que operam o sistema de justiça. E aqui é muito importante falar a função do Ministério Público, é muito importante falar e analisar a função do Poder Judiciário ao decidir as demandas e ao analisar aqueles casos a interesse devem, sim, quando existem excessos, ser objeto de ações de pretensões punitivas, de pretensões indenizatórias, de pretensões reparatórias. Mas o nítido é o nítido. Nós não podemos permitir que esses instrumentos, muitas vezes covardes, sejam abraçados pelo Estado, principalmente pelo Poder Judiciário. O vídeo do Fernando travou. Concluiu, Fernando? Sim, sim. Pronto. Então, olha, não é a primeira vez que nós, da Associação Baiana de Imprensa, abordamos esse assunto. Anos atrás, nós fizemos um debate, Carlos Augusto, inclusive promovido conjuntamente com a Associação de Magistrados, né? E foi feito lá no antigo Hotel da Bahia, lá no Campo Grande, né? Na época, a gente não tinha facilidade de fazer a transmissão pela internet como a gente tem hoje. Portanto, essa não é a primeira vez que nós entramos no assunto do assédio judicial e não será a última. Eu queria, inclusive, aqui até antecipar e fazer uma saudação a todos os advogados e todas as advogadas que estão participando já do processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. A ABI gostaria de ouvir, especialmente daqueles que se candidatam ao cargo máximo da seccional baiana, o que pensam sobre isso, né, e a sua disposição para tratar dessa frente de luta junto com a Associação Baiana de Imprensa e outras entidades que prezam pela democracia. E nós gostaríamos também de quando voltarmos ao assunto, talvez junto com a OAB ou em mais de um capítulo, porque essa matéria não vai se esgotar tão facilmente, né, novamente com a representação dos magistrados, com a AMAB ou com alguma outra representação dos juízes e desembargadores. Né? E vai ser oportuno, seria até bom tê-los aqui hoje, mas certamente, quando essa oportunidade chegar, nós vamos contar com a participação também do jornalista Carlos Augusto, né, porque o processo que ele vive hoje, e que a gente pode também classificar como assédio judicial ou como lawfare, né, envolve não apenas membros do Poder Judiciário, mas tem um capítulo que envolveu a própria entidade representativa dos magistrados baianos. Carlos Augusto, conta aí como é que foi esse processo e qual foi a matéria investigativa do jornal Grande Bahia que provocou essa reação.
Ernesto Marques, eu quero agradecer a você, a ABI, pelo convite, eu quero agradecer a equipe da ABI, o HP Harrison, Bruno Luiz, saudar os colegas, o Flávio Santos, jornalista, o advogado Fernando Santos, né? Nós temos alguns profissionais do direito que atuam também na área da comunicação, e agradecer a audiência do público, mas também estender os agradecimentos a uma equipe de advogados que fazem a defesa do jornal Grande Bahia, que é o advogado Fernando Oliveira, mais de 30 anos como advogado, uma ficha completamente limpa na OAB, o Germano Leal, um jovem talento do direito que atua em Salvador, e o Marcos Leite, que é um advogado formado na UFS, que também está à frente de vários casos, inclusive estes que eu vou narrar aqui agora. Eu gostaria de destacar que é imprescindível para o bom jornalismo uma equipe que possa dar um suporte jurídico, porque quem faz jornalismo investigativo lida com interesses, esses interesses, quando são expostos, e a função do jornalista é essa, expor para a sociedade, para que ela, tomando conhecimento, possa se mobilizar em torno das causas que lhe diz respeito, eles terminam utilizando de vários mecanismos, né? É bom lembrarmos que nós estamos falando aqui do assédio judicial, mas o Brasil é um dos líderes mundiais na questão da violência física contra jornalistas, e também nós fomos agredidos em um episódio aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, ou no Fórum de Feira de Santana, uma pessoa se dirigiu até nós, nos agrediu, nós movemos várias ações, vencemos todas e tal, mas é uma situação passada, mas que nenhum jornalista está isento, né? Então, essa é uma questão. A outra é o seguinte, nós fizemos uma série de, antes de ocorrer a primeira Operação Faroeste, nós escrevemos cerca de 25 matérias sobre o que viria a ser o caso Faroeste, que é uma série de situações que envolvem conflitos de interesse, a advocacia administrativa, lobbies em gabinetes de desembargadores e juízes, e quase todos esses nomes que nós citamos nesse período de 11 meses, nessas 25 matérias, se tornaram alvos principalmente da primeira operação, que envolveu cerca de 15 pessoas. Depois dessa estamos na 9ª operação, nós já publicamos mais de uma centena de matérias sobre o assunto, é um assunto amplo, que terá ainda muito que ser dito, haja vista que só o principal criminoso do esquema, que é o Júlio César, e a gente o trata como criminoso porque ele é delator, e o delator assume a condição de criminoso. Ele entregou 30 anexos, desses 30 anexos, não foram 9 operações que saíram, mas apenas 8. Uma foi decorrente de uma dessas outras 8. Além disso, agora nós temos uma desembargadora, a Sandra Inês, que também fez uma delação junto com o filho, e que entregou também uma série de anexos e assim, uma quantidade imensa de pessoas envolvidas, segundo ela. Aí são os criminosos que acusam as pessoas que supostamente seriam seus comparsas. Nesse contexto, o que aconteceu? A AMAB, em janeiro de 2021, soltou uma nota estimulando magistrados, estimulando membros, servidores a ingressarem com ações contra jornalistas, né? E nós fizemos imediatamente uma matéria dura, crítica contra a presidente da AMAB, porque era ela que assinava, lembrando a ela que a atitude dela ensejava uma grave ameaça à própria democracia. Lembrando que o jornalista produz um discurso. Esse discurso é dirigido à sociedade no sentido de esclarecê-lo do ponto de vista da dialética, ou seja, do conhecimento sobre aquilo que lhe diz respeito. Juízes, desembargadores, promotores, procuradores, são servidores da sociedade. Todos os seus atos, tudo que fazem, dizem respeito à sociedade. Eles não estão isentos de uma análise crítica. É bom também fazer um adendozinho que a maioria dos magistrados, eles atuam na garantia nossa de informar a sociedade. E aí o que acontece? Ela viu, né? Obviamente eu entendo que ela viu, ela emitiu uma segunda nota em um tom mais ameno, retirando aquela postura acusatória, e aí terminou uma coisa ficando tranquila. Mas, curiosamente, sequência se deu, nós lidamos com a cobertura do poder, tanto o poder executivo, legislativo como o judiciário, né? Sempre envolvido com fontes altamente qualificadas que nos encaminham documentos de sigilo, e um desses documentos de sigilo estava no CNJ contra ninguém mais, ninguém menos do que o Mário Riz. E existia uma disputa, na época,
para ver quem seria o indicado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador indicado, para uma vaga de desembargador eleitoral no TRE Bahia. E, obviamente, que é uma função de interesse total da sociedade, né? É alguém que pode, em algum momento, inclusive, comandar o Poder Judiciário Eleitoral em um processo de disputa eleitoral. E ele já tinha sido, por 2 vezes, presidente do órgão, existia um problema de regimento interno e existia uma investigação que envolvia conflito fundiário. E nós fizemos uma série de matérias. E uma dessas matérias, nós acentuamos que, no momento em que 8 desembargadores tinham sido afastados por ordem do ministro do STJ, Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que ainda é hoje o principal relator dos processos oriundos das operações Faroeste, não era crível que uma pessoa que estava com uma representação e uma investigação em curso CNJ fosse eleita para presidir o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Né? Haja vista que as questões éticas, deontológicas, estão subordinadas a uma análise crítica. E é bom lembrar que, quando essa crítica parte de um intelectual orgânico da sociedade, ela tem uma chancela que diferencia de alguém dotado de senso comum. Eu sou mestre de Ciências Sociais, com a chancela de uma universidade federal, portanto, tenho um pleno conhecimento tecnocientífico para poder trazer argumentos nesse sentido. E não eram coisas extraordinárias, era um pedido para que se colocasse alguém que não tivesse participado do tribunal e que isso representaria um processo de renovação, e os jornalistas pugnam pela renovação dos processos democráticos, né? Porque entendemos que isso é uma forma do próprio aprimoramento das estruturas sociais. É algo que é imanente ao nosso discurso jornalístico na maioria dos casos. Então, assim, ele moveu uma ação, curiosamente, ele não moveu em uma vara judicial convencional, ele em um juizado especial de pequenas causas, no valor de 40 mil, pedindo, inclusive, bloqueio financeiro, etc. A juíza de justiça negou. Nós imediatamente acionamos nosso departamento jurídico, fez já uma pequena defesa prévia, tem uma audiência de conciliação marcada. Todos os processos, eles, no Brasil, são marcados por uma audiência de conciliação, e nós vamos apresentar nossa defesa, mas nesse meio tempo nós demos sequência. Ainda hoje nós publicamos publicamos alguns dias atrás uma reportagem, Dossiê Verdade, o caso Ilha do Urubu e as acusações por desembargador do TJ Bahia, Mário Riz, e o advogado Jataí Fonseca Neto, em documento do CNJ e da Polícia Civil da Bahia. E hoje publicamos uma segunda reportagem também no contexto do Dossiê Verdade. Essas são acusações feitas por um colega juiz que diz que está sendo objeto de perseguição, e também com documentos que estão lá no CNJ. Então, assim, as pessoas nos procuram, acreditam no jornalismo que nós praticamos, acreditam que nós somos imbuídos de uma força do princípio da veracidade, porque ninguém é dono da verdade absoluta, mas da verdade informar as pessoas para que elas façam o julgamento, e todas essas matérias que eu disse estão amparadas com documentação. Isso é uma coisa bem interessante, que é uma prática, e o Ernesto, que nós temos uma relação de muito tempo, o Ernesto foi o principal assessor do governador Jacques Wagner, nos 2 períodos em que ele esteve à frente, ele sabe que nós sempre utilizamos, somos um dos primeiros jornalistas no Brasil a anexar documentos em PDF em nossas reportagens, né? Então, assim, isso criou uma marca de jornalismo investigativo poderosa, e, enfim. Mas, só para acrescentar, Ernesto, nessa rede de processos, foram mais de 20 processos ao longo desses anos, hoje temos cerca de 4 processos ainda em curso, mas o mais rumoroso de todo foi em 2014, quando a Sustentare moveu uma ação de R$1 milhão contra o jornal Grande Bahia. E aí eu vou entrar um pouco na sua área, Fernando, e vou fazer algumas colocações minhas, né, a partir de estudos, pesquisas e acompanhamento dos marcos legais que dizem respeito à liberdade de expressão, opinião e crítica. E aí o que acontece? Eu disse, opa, bacana. O juiz nem sequer marcou audiência, decidiu tudo contra a empresa, que teve o aterro fechado, teve várias decisões contrárias, etc., moveu a ação criminal, perdeu, pagou honorários de sucumbência, etc. E aí, essa de R$1 milhão que aconteceu. O juiz, além de não aceitar a ação que eles tinham proposto, condenou a empresa a pagar R$20 mil. Ocorre que
a empresa recolheu custas em R$ 1 milhão. E o CPC, eu gostaria até que o Fernando comentasse isso, fala que a sucumbência seria de 10% a 20%. E aí, Ernesto, eu acho que é importante te dizer isso, que é o seguinte, eu acho que nós temos que começar, através de entidades como a BI e outros, Sinjoba, FENAGE, a BI Nacional, a cobrar do Supremo que as pessoas que acionam jornalistas sejam condenados em valores indenizatórios. Os juízes não dão valores indenizatórios a nós, como somos acionados e vencemos a ação. O máximo que eles fazem é dar honorários, conceder honorários de sucumbência. E o fato curioso do RIS é que, ao entrar em um juizado de pequenas causas, ele delimita o campo de recurso. É muito complicado, você tem um juiz imediatamente que julga, depois você tem uma instituição recursal formada por 3 outros juízes, né? E depois você vai ter um juiz que vai analisar um possível recurso, no caso de jornalista, ao próprio Supremo. Enfim, é necessário que, daí para frente, eles sejam condenados com mais rigor em valores indenizatórios. Eu ainda acrescentaria, eu vou deixar para outro momento, eu vou passar, nós temos o Flávio. Isso. Você já trouxe alguns elementos bons para esquentar o debate. Muito bom. É bom a gente delimitar direitinho essa história, porque assim, não há um problema entre corporações, e nem aqui nós estamos colocando a magistratura na alça de mira, na nossa alça de mira. Evidente que não. Agora, como um fato social de relevância, esse assunto, tecnicamente, ele precisa vir à pauta, inclusive. Ele tem relevância, ele preenche todos aqueles critérios, né, para a gente enquadrar como uma pauta relevante de alto interesse público. E é evidente que não é um problema geral dos magistrados, porque, por contrário, o Carlos Augusto teria sido condenado nos 20 processos que ele já enfrentou. E, no entanto, as decisões favoráveis também são de magistrados. Então, não é um problema com a magistratura, mas é, sem dúvida alguma, uma questão que envolve magistrados, que envolve profissionais e empresas, e envolve as duas instituições. Envolve o Poder Judiciário, que está sendo instrumento para praticar a censura, e envolve a imprensa, que é alvo dessas ações que visam nos impor a censura, mas também, além de vítima, de alvo, ela também tem a obrigação, pela atividade que é da própria natureza da imprensa, de denunciar, de colocar o assunto em discussão. E como manda a boa prática, não é isso, Flávio? A gente tem que ouvir todos os lados, e nós gostaríamos, num próximo debate, colocar na mesa, debatendo junto com a gente, tanto a Ordem dos Advogados, quanto a representação dos magistrados baianos ou dos magistrados nacionalmente, não é isso? Então, antes de passar a bola aqui para Flávio, eu queria pedir a Gabriela para colocar o vídeo do Luiz Nassif, né? Tem aquela velha máxima de Mangabeira, né? Pense no absurdo que na Bahia tem um precedente. O Nassif foi condenado porque disse algumas verdades sobre malfeitos do célebre e conhecidíssimo Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ficou preso e recentemente foi colocado em liberdade, em prisão domiciliar e depois liberdade, né? Pois bem, Nassif foi condenado por ter dito que Eduardo Cunha é o que é, e é um absurdo, mas como nós somos na Bahia tem um precedente, o nosso colega Emiliano José, aliás, os nossos colegas, Emiliano José, que foi meu professor, acho que professor de Flávio também na Facom, e o parceiro de longa data dele, Odac Miranda, foram processados por um torturador porque falaram em tortura. E Emiliano foi um torturado. Então, na terra onde um torturador é processado por um torturado, o caso de Carlos Augusto não é exatamente uma novidade, embora seja tão lamentável quanto. Mas vamos ouvir o que Nassif tem para colocar, que ele põe um dedo na ferida interessante, inclusive, na estrutura do Poder Judiciário, que também, evidentemente, deve estar sempre em discussão na sociedade. Vamos ouvir o Nassif. Eu critiquei o Tribunal de Justiça em São Paulo, entre outras coisas, pelo ato terrível de mandar para a prisão Carmen, aqui do Ocupe, 9 de julho, que é uma candidata a Prêmio Nobel da Paz. Em seguida,
uma série de condenações se desabou sobre mim. Eu fui condenado aí a 30 mil reais por publicar uma foto de uma pessoa numa montagem de um homônimo. No meio de uma montagem, sem identificar a pessoa, sem nada. 40 mil reais. Ao mesmo tempo, o próprio Tribunal de Justiça reduzia para 10 mil reais uma denúncia contra a TV Record, que colocou em rede nacional a figura de uma pessoa que ela acusou de pedofilia injustamente. No Rio de Janeiro, um desembargador me condenou com bloqueio de contas e tudo por difamar Eduardo Cunha. Difamar Eduardo Cunha. Tempos atrás, esse mesmo desembargador, julgou um recurso do Ricardo Teixeira contra o Juca Kfouri. E ele disse o seguinte, deu a razão para o Juca, porque disse que o Ricardo Teixeira estava numa organização cercada de denúncias e que o Juca fez foi refletir esse clima. Eu denunciei um ex-deputado que estava condenado criminalmente. Então, por aí vocês veem que essa questão do lawfare jurídico obedece a propósitos políticos. No Rio de Janeiro, eu critiquei um dos desembargadores, que é pessoa muito influente lá, e tudo isso leva a uma conclusão: tem que mudar os sistemas de indicação de desembargadores. Quando você pega o Tribunal do Rio e de São Paulo, desde lá de trás, desde os tempos da ditadura, você tem um domínio ideológico que, de cada 10 desembargadores que ascendem, 9 tem que ter afinidade política com os que já estão. Então, com isso, você cria uma politização que conspurca a justiça de uma forma inapelável. Bom, é isso aí. Flávio, você agora coordenando esse conjunto de colegas aí no UOL que trabalha exatamente com jornalismo investigativo, e daqui a pouco a gente vai ouvir Sinara, e com a colocação dela eu faço a primeira pergunta para você e te passo a bola. Para a Sinara é praticamente impossível um jornalista investigativo não ser processado, né? E a gente sabe do padrão do UOL, que inclusive está vinculado, de um grupo dos poucos da imprensa brasileira que tem uma ouvidoria, né, que tem um ombudsman, né? Então, você concorda com isso? Você já viveu também, já foi alvo também de processos, né? É parte do trabalho a gente ser processado? Boa noite, Ernesto. Um prazer falar com você. Mando meus parabéns para a ABI pelo seu aniversário. Agradeço pelo convite. Um abraço para o Fernando, um abraço para o Carlos Augusto. Jornalista baiano trabalhando fora também pode ser sócio da ABI, viu? Fecha parênteses, volta para você. Então já vou, quando acabar aqui, já assino minha filiação. Infelizmente sim, Ernesto, é uma realidade, né? Eu até, ouvindo o relato do Carlos Augusto, senti uma empatia, porque eu já vivi isso em Salvador. Fui processado algumas vezes por juízes e desembargadores, nos anos de 2008, 2009, por uma série de reportagens sobre corrupção no judiciário baiano, né? E na época eu tive esse, digamos assim, esse respaldo jurídico dos dois jornais onde eu trabalhava, né, tanto do Correio quanto do À Tarde, né? Concordo com o doutor Fernando, me parece que a ausência, né, a revogação da lei de imprensa abriu uma caixa, né? Ficamos sem arcabouço legal, né? Ficamos nesse vácuo, né? E que prospera o autoritarismo, né? E sim, a Sinara está certa, é muito difícil. O jornalismo investigativo, ainda mais nessa situação que você há uma ausência, um vácuo jurídico, é muito difícil você não ser processado, né? E é muito difícil fazer jornalismo investigativo sem ter uma consultoria, uma defesa, sabe, sistemática de um grupo de advogados, né? Isso não vai impedir de você ser processado, né? Mas vai lhe dar um pouco mais de sossego, né, para você publicar suas matérias, né? Aqui no UOL, toda matéria que a gente considera matéria de longo alcance, matéria importante, ela passa por uma série de leituras e releituras do departamento jurídico. Não para impedir a publicação da matéria, mas sim para que a gente possa até ser justo, né, com quem está denunciando, né?
mas para evitar erros que possam resultar em processos, em decisões judiciais negativas, né? Eu acho que no caso do Nassif, o caso do Nassif que ele afirma aí é um caso emblemático, né? De uma associação de juízes com autores de ações judiciais para perseguir um jornalista, né? Aqui no Brasil você tem um caso recente, que é cada vez mais, né, exemplar, que é o caso do Luciano Hang, né, que é o dono da Havan, né? Ele está processando vários jornalistas em vários estados do país, né? E se você reparar o teor das ações judiciais, elas quase não diferem, né? Ou seja, ele pega uma fala, uma crítica que é comum, né? Que é o papel da imprensa criticar, e transforma aquilo numa ação judicial, muitas vezes de valores milionários, né? Ou seja, o que ele quer intimidar esse jornalista, ele quer inviabilizar, né, que esse jornalista continue, né, praticando o seu ofício, né? E ele faz isso não só na comarca da cidade onde ele mora, em Brusque, mas também na comarca de São Paulo, né? E você nota que ele não só alveja ou tem como alvo jornalistas de grande empresa, mas também jornalistas de veículos independentes, né? Que não tem esse respaldo jurídico, porque isso custa dinheiro, né, Ernesto? Ou seja, você montar uma estrutura jurídica para te auxiliar é dinheiro, é recurso, e nem toda empresa de comunicação tem esse recurso hoje, né? Acho que também uma face visível desse acesso judicial, não sei se o doutor Fernando concorda, é cada vez mais a ocorrência de decisões judiciais de censura de reportagens, né? Você vê cada vez mais presente juízes decidindo pela retirada de matérias publicadas, ou até mesmo censura prévia, né? Você tem aqui uma... Proibir que se fale de determinado conteúdo. Isso, né? Eu sofri isso aqui na Bahia em 2009, né? Quando eu estava publicando uma reportagem sobre o desembargador Rubem Dário. A decisão caiu, né? Caiu depois de uma decisão da Rosita Falcão, desembargadora, na época. Mas, assim, se você fazer uma pesquisa hoje, dar uma googada, como se diz, você verá cada vez mais recorrentes decisões judiciais que impedem a publicação ou retiram do ar matérias já publicadas, né? Certo. Mas que é de uma certa forma, essa coisa das indenizações, me parece que é uma forma muito sórdida de incutir no jornalista a autocensura, né? De você pensar se vai ou não cobrir determinado assunto já com receio de tomar uma indenização que você não vai ter como pagar. Eu não sei, desculpe, desculpe te interromper. Você, não sei, o Carlos também pode falar isso, você receber um processo judicial assim, nem todo mundo tem a estrutura até emocional para dar conta disso, sabe? Ou seja, isso assim, para intimidar o jornalista, para que ele se autocensure, como você falou, Ernesto, para que, na verdade, às vezes não é nem para resguardar o direito para ele ser ferido por uma matéria, mas sim para evitar futuras reportagens, né? Ou seja, e assim, e se você realmente não tiver esse respaldo jurídico de um advogado competente, que ele, né, você sucumbe, né? Porque a gente sabe... É desproporcional, né? Você vai enfrentar um Luciano Hang... Poder econômico tem papel decisório, né? Num processo judicial, né? Então, assim, esse é uma tentativa de intimidar mesmo esse jornalista e impedir futuras publicações e impedir que ele pratique seu ofício, né? Desculpe interromper o Flávio... Não, você estava com a palavra. Guto, antes de te passar a palavra de novo, é porque e aí você vai poder... Vou passar exatamente, depois de Sinara passar para você... Sobre censura, e eu queria complementar a fala de Flávio, porque as informações que nós temos é que o site Bahia Notícias foi também acionado pelo Mário Riz e foi obrigado a retirar matérias
sobre pena de pagar multa. Então, ele está sob censura as informações que nós temos até o momento. Tem o número do processo, a fonte nos falou isso, eu não li o processo, obviamente, li apenas o resumo, mas as nossas informações dão conta nesse sentido, de que há efetivamente um ato de censura em curso na Bahia contra o site Bahia Notícias, em uma ação que envolve o Samuel Celestino e o Luzbel. Só mais um detalhe, Ernesto, para não ser injusto, eu gostaria de lembrar que a maioria dos magistrados tem esse compromisso com a liberdade de expressão, opinião e crítica, e nós temos 2 desembargadores que são sócios da ABI, que é o Baltazar Miranda Saraiva e o José Augusto. E o José Augusto tem hoje um artigo publicado no jornal Grande Bahia, homenageando os mais de 70 anos da AMB, Associação de Magistrados do Brasil. Ou seja, a maioria dos desembargadores são pessoas comprometidas com a liberdade de expressão, opinião e crítica, como é a maioria dos juízes. Mas eu vou falar disso mais adiante, onde é que está o problema, porque, com respeito a Nassif, eu discordo da perspectiva dele. Eu entendo que o problema está numa estrutura de respeito à hierarquia da jurisprudência e da norma estabelecida. Pronto, daqui a pouco a gente vai fazer mais uma rodada e vamos começar fazendo essa discussão aí que o Nassif propõe. Aí a gente vai começar com essa rodada com o doutor Fernando para ouvir a opinião dele sobre esse questionamento que o Nassif coloca aqui. Mas eu vou abrir aqui um parênteses antes da gente entrar nesse debate sobre o judiciário, para a gente ouvir Sinara e aí ligar um pouco as falas aí do Flávio, quando fala da desproporção do jornalista que enfrenta, às vezes, sozinho, um grande grupo econômico, né? E aí vamos vestir a pele dos colegas que trabalham no interior do Estado, né? Muitas vezes alguém que tem um blog, tem um site, é uma empresa individual, mas é alvo do mesmo jeito, do mesmo mecanismo, as ações indenizatórias impagáveis, etc., e o quanto isso transtorna a vida das pessoas, né? E abala, inevitavelmente, o psicológico também. Tem aquele célebre caso acho que a Gazeta do Povo, se não me engano, do Paraná, e o Paraná tem dado uns exemplos assim terríveis. Os jornalistas foram processados, os jornalistas da Gazeta do Povo foram processados praticamente em todas as comarcas do estado, e eles tinham que ficar viajando de um canto para outro, né, para acompanhar a audiência, ou seja, vida familiar zero, vida profissional, inclusive zero, eles ficavam o tempo todo na estrada, gastando dinheiro, gastando tempo, dormindo pouco, né, infernizando as famílias para não receberem condenações, né? Mas vamos ouvir a Sinara sobre o que a gente pode fazer para a gente se defender desse tipo de iniciativa, já que nem toda empresa, inclusive, dispõe do aparato jurídico para fazer frente a esse tipo de demanda. Vamos ouvir a Sinara, então. Olá, eu sou Sinara Menezes, jornalista independente, editora do site Socialista Morena, e eu queria falar algumas coisas sobre o tema da perseguição jurídica aos jornalistas, né? Quase 10 anos, quando eu criei o Socialista Morena, eu fiz questão de me conscientizar de que uma das formas que eles teriam de me perseguir, ou perseguir a mídia alternativa como um todo, era através de processos judiciais, né? Afinal, a gente não tinha por trás nenhuma corporação grande, somos todos independentes, então uma maneira que eles teriam de nos calar seria com processos judiciais, né? E isso aconteceu muito nos últimos anos. Eu, como não sou jornalista investigativa, tomei todo cuidado e tomo todo cuidado para não ser alvo de processos, então eu sempre sei até onde eu posso ir nas minhas opiniões, né? Eu sempre aconselho as pessoas que estão nas redes a fazer isso, olha lá até onde a gente pode ir para não dar vazão a processos. Mas eu sei que para o repórter investigativo é muito difícil evitar processos. Em geral, os alvos das investigações não gostam quando os seus segredos vêm à tona, né? Então, é muito difícil você estar no jornalismo dito investigativo e não sofrer processo nenhum.
Desde que a extrema-direita chegou ao poder, eu não coloco nem agora só na época do Bolsonaro, mas desde a época do Temer, né, depois que o golpe contra a Dilma foi dado, que esse artifício da justiça para calar vozes dissonantes tem se tornado uma coisa habitual aqui no Brasil, né? Eu tenho me preocupado recentemente com o uso. Vocês sabem que a justiça no Brasil ela favorece quem tem mais poder econômico, né? Então, mesmo veículos grandes têm sido alvo desses processos judiciais. Semana passada eu me assustei e me preocupei com um processo que foi ganho pelo dono da Havan, o Luciano Hang, contra o portal UOL, né, que é um portal grande no Brasil. Ele ganhou na justiça de Brusque, a cidade onde fica a sede da Havan. Ele ganhou o processo e teve direito de colocar uma resposta na home do UOL, né, na página mais importante do UOL. 2 dias depois, o UOL reafirmou as informações publicadas, inclusive com o depoimento do senador Renan Calheiros, de que o que eles tinham publicado sobre o Luciano Hang, que era uma investigação da ABIN sobre ele, estava correto. Por que eu cito isso? Porque, para vocês verem que até mesmo veículos grandes com uma grande proteção financeira por trás está à mercê de um processo judicial como esse, de juízes parciais como esse, né? Que, por ser a Havan na cidade onde o juiz trabalha, simplesmente deu o ganho de causa e ele colocou um direito de resposta que não se sabe nem se era para ele ter tido. Então, no que tange a nós, jornalistas independentes, eu acho que precisamos cada vez mais estarmos unidos e próximos a entidades como a ABI, né, a própria FENAGE, os sindicatos da nossa profissão, para a gente formar uma proteção em torno de nós, uma proteção também judicial, legal em torno de nós, né? Já existem algumas iniciativas nesse sentido, os Advogados pela Democracia, mas eu acho que a gente devia formar um coletivo. Aliás, o Felipe Neto andou criando também um socorro jurídico para pessoas que forem alvos de perseguições do governo federal, né? Mas eu acho que, enquanto categoria, eu acho que a gente devia criar um coletivo para a defesa dos jornalistas, porque não é fácil a gente arcar com esses processos, né? Não é fácil, não é barato e não é justo. São tempos difíceis e a gente precisa se preparar para enfrentá-los de maneira coletiva. Olha, a Sinara faz uma proposta objetiva e eu aproveito para divulgar uma iniciativa importante do Instituto Vladimir Herzog, juntamente com outras instituições. Está criando exatamente uma primeira experiência, não sei se exatamente a primeira experiência, mas uma experiência que está iniciando agora, foi lançada recentemente, que é uma rede de proteção para jornalistas e comunicadores. Está com um site no ar, www.rededeproteção.com.br, vou conferir esse endereço corretamente do site. Mas é uma primeira iniciativa. Aqui na Bahia, no final da década de 1990, nós tivemos um problema gravíssimo, que era a violência chegando ao limite dos assassinatos. Era uma média de um assassinato por semestre. E nós conseguimos conter isso com muita mobilização das entidades, como o Sinara está dizendo aí. A OAB participou e tem um convênio histórico com a ABI e com os sindicatos de jornalistas e radialistas para a proteção de profissionais e veículos, né, ameaçados. E esse convênio foi pensado muito naquela circunstância, naquela situação no final da década de 90, quando era um problema da violência física ou da ameaça de violência física como forma de conter, às vezes, a violência consumada. Foram mais de 10 assassinatos, denúncias internacionais, etc, etc. Hoje, para esse problema do assédio judicial, qual é a defesa possível e de que maneira é que os jornalistas podem
se defender solidariamente, para que a gente não sofra solitariamente, né? Como é que a gente pode se defender? E eu, mais uma vez, dou aqui um spoiler, né, do debate que a gente vai querer fazer sobre esse mesmo tema mais adiante com a Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez cutucando aqui aqueles que estão concorrendo aí à presidência da Ordem, para dizer para nós o que acham disso e de que maneira entendem que a Ordem dos Advogados pode participar desse esforço de proteção direta dos profissionais da comunicação e das empresas jornalísticas, mas para defender, na verdade, em última análise, a própria democracia. Eu vou fazer essa pergunta primeiro, Fernando, para o Guto e para o Carlos Augusto, para o Flávio e para o Carlos Augusto, que eu chamo de Guto, amigo de longa data, e depois a gente vai falar contigo sobre as provocações aí deixadas pelo próprio Carlos Augusto, pelo Flávio também, e pelo Nassif, sobre essa questão do judiciário. Vou começar, então, por Carlos Augusto e depois eu já emendo com o Flávio. O que é que a gente pode fazer? O que é que vocês acham dessa ideia de rede? Como é que essa rede deve atuar? A gente, como jornalista, formando uma rede, a gente pode fazer também uma rede de denúncia qualificada desse caso? O que mais a gente pode fazer? Já que a defesa jurídica, os advogados também trabalham, tem que ter os honorários, tem que remunerar, mas a gente tem essa limitação a mais, né? Como é que a gente sai dessa sinuca de bico, Carlos Augusto? Bom, a minha proposta é algo coordenado com a OAB, né? De que forma eles atuarem pro bono, ou seja, uma parceria entre CIJOB, OAB, FENAGE, etc., com a OAB nacional e as OABs estaduais e as OABs locais. E eles designando advogados para atuar, porque a nossa atividade está ligada aos direitos e garantias da própria sociedade civil. Portanto, é de interesse e está dentro do escopo organizacional da OAB de que ela atue nas defesas e garantias não do jornalista em si, nem do veículo, não. Ele está atuando na defesa e garantia da sociedade de ser informada. Então, eu acredito que é o caminho mais simples e mais rápido. Eu aconselho, e aqui eu digo, se você pretende fazer jornalismo, você tem que estabelecer uma relação de parceria com advogados. É imprescindível um corpo jurídico, porque você não vai fazer jornalismo sem advogados. Eu vi o que a colega falou, a Sinara Menezes, o cuidado com a escrita, não existe nada disso. Eu tenho certeza que o Flávio não errou na escrita dele, não usou nenhum termo pejorativo, e ainda assim foi acionado como sancionado jornalista, e também isso não é novo. Tem uma história bem interessante, eu vou falar aqui bem rapidamente, que é do Paulo Francis. Ele era, na época, jornalista, renomado e tal, e ele contou uma história de propina envolvendo a Petrobras durante o governo Fernando Henrique, e ele foi processado, passou mal, dizem que esse foi um dos motivos dele ter antecipado o período de vida dele, não sei se isso é verdade. Mas, enfim, a nossa atividade ela é demandada porque nós envolvemos com estruturas de poder, e todas as vezes que você mexe com poder, seja ele econômico, seja ele político, seja ele religioso, social, você vai ter pessoas que querem cercear essa liberdade. E, Flávio, eu presto minha solidariedade a você. Você, antes de mim, enfrentou uma grande batalha, grandes temas, envolvendo um poder. E quando e foi isso que eu escrevi, quando o jornalista denuncia um juiz ruim, ele está prestigiando a magistratura, porque a maioria dos magistrados são honestos. Quando o jornalista denuncia um procurador da República, ele está prestigiando os procuradores da República, porque a maioria são honestos, são pessoas que têm um espírito público e um dever público. Então, na verdade, nós agimos na depuração institucional. Essa é a nossa função. E é uma função que não está aí para agradar, está aí para revelar as contradições que existem na sociedade, marcada por intensos traços de desigualdade social e estrutural. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, que eu não entendo, como o Nassif colocou, de que o sistema de indicação de juízes está errado, não. Nós temos vamos entrar aí, Guto, guarde um pouquinho aí essa opinião para a gente fazer o contraponto com o doutor Fernando, depois que a gente fechar aqui, que a gente vai entrar nesse assunto, abrindo a rodada com o Fernando, e você entra em seguida. Flávio, e aí, como é que a gente se protege? Eu acho que são duas frentes. Essa ação em rede coletiva, que nós jornalistas precisamos aprender a criar, porque é uma profissão que sofre muito de uma falta de solidariedade coletiva, ou seja,
a gente faz poucas ações coletivas, a gente tem que aprender a se unir e a agir, né, em prol do jornalismo, digamos assim, mas coletivamente. Ou seja, nós temos instituições como a ABI, nós temos instituições como o próprio sindicato, nós temos instituições como a própria Abrage, né? E concordo com o Carlos, essas entidades precisam se agrupar e se aliar ao OAB e outras instituições advocatícias, né? Mas nós, jornalistas, precisamos aprender a agir de maneira coletiva também, né? E a outra questão, eu acho, aí eu queria ouvir o doutor Fernando, é que a gente precisa resolver essa questão do arcabouço legal, né? Ou seja, a lei da empresa foi revogada, e ela abriu essa frente, né, para o autoritarismo, né? E a gente precisa pressionar o legislativo para que resolva, né? Para que se crie, né, um novo arcabouço legal, para que a gente possa, pelo menos, né, ter que esses casos sejam julgados sobre uma nova base, uma base que proteja o bom ofício do jornalismo, né? O problema é que a gente tem um Congresso Nacional cada vez mais reacionário, cada vez... E políticos que se utilizam dessa estrutura de hoje para pressionar jornalistas, para intimidar jornalistas, né? Mas a gente precisa resolver essa questão. De um lado, ações coletivas em redes, né, de entidade, de jornalistas. Seja, eu vi até aqui me permita, né, a Simone falando em assinaturas coletivas de grupo de reportagem. Essa é uma ação coletiva que pode ser aplicada, né, de proteção de um grupo de jornalistas. Mas a gente precisa colocar em prática, né? Eu acho que aí tem um aprendizado da nossa classe que eu acho que se perdeu durante um tempo, né? De pensar coletivamente a profissão, né? Pensar a profissão como uma profissão da classe trabalhadora, né? E não uma profissão, né? Não uma profissão, digamos, da classe dominante, né? E pensar coletivamente e ao mesmo tempo resolver essa questão legal, né? O que vai se colocar no lugar dessa lei de imprensa que foi revogada. Se o doutor Fernando concorda comigo, mas eu queria ouvi-lo sobre isso. Vamos entrar aí. Eu queria só fazer uma observação aqui. Eu concordo contigo, é fato que a gente carece, às vezes, de um pouquinho de espírito de corpo, vamos chamar assim, do bom corporativismo, né? Mas é preciso que a gente compreenda, porque essa questão não atinge apenas os profissionais, atinge também as empresas jornalísticas, e talvez falte até entre as próprias empresas, mas eu acho que essa é uma questão que deveria nos aproximar, profissionais e empresas, para discutir esse assunto, para ter um posicionamento político, no melhor sentido da palavra, porque o que você estava dizendo, a solução passa pelo legislativo. E nós não vivemos numa sociedade que é majoritariamente masculina para ter mais parlamentares do sexo masculino no Congresso Nacional. Nós não somos uma sociedade majoritariamente branca para ter uma minoria de negros e pardos e índios e ciganos, etc., no Congresso Nacional. Vive esse problema da representatividade absolutamente questionável. Mas eu queria resgatar aqui, Flávio, um exemplo recente, importante, e acho que a provocação que você nos faz ao coletivo é muito importante, mas é bom também que a gente veja quando a gente teve aqui um pequeno exemplo recente de êxito de uma ação coletiva, que foi a luta empreendida aqui sob a liderança do Sindicato de Jornalistas e pessoalmente do nosso colega Moacir Neves, em torno do direito à vacina, né? da inclusão dos jornalistas que trabalham expostos ao contágio pelo coronavírus, na inclusão desse segmento da categoria entre os grupos prioritários da vacinação. Foi uma coisa bonita, que eu acho que deu uma resposta muito positiva, e acho que os colegas que já vinham há muito tempo sem vínculo com as nossas entidades sentiram um exemplo bem prático, né, e muito importante do quanto vale essa aglutinação aqui. Bom, vamos passar então a bola agora para o doutor Fernando, que a gente já só ouviu o doutor Fernando aqui no começo do debate. Como tinham dois jornalistas, exatamente por isso que eu comecei por ele. O doutor Fernando já deve ter tomado nota aí das provocações que lhe fizeram, né, sobre o questionamento do Nassif, a posição divergente do Carlos Augusto, que a gente vai conhecer daqui a pouco, e, por último, agora, essa última provocação do Flávio, querendo ouvir sua opinião. Com a palavra aí, doutor Fernando. Vamos lá. O jornalismo, ele vive o paradoxo, né, do quis custodis ipso custodis, né?
quem há de vigiar os vigilantes. E, por conta disso, vocês, nesse dever constitucional, libertário, de informar, vocês acabam batendo de frente com o poder consolidado. E o poder consolidado, ele é muito bem estruturado e ele trabalha de uma forma coletiva que dialoga entre as estruturas de poder e uma metodologia política muito forte. Então, nesse ponto, eu acho que a grande solução vai passar, de fato, pela criação de um modelo de engenharia organizacional por parte dos agentes de imprensa para que possam se blindar estruturalmente dos ataques que venham a acontecer, se antecipar a ataques numa perspectiva até de compliance, certo? Mas principalmente, ter articulação política para trazer, de fato, as vozes das ruas para as demandas de vocês. Porque lá atrás, o presidente Lula disse uma verdade incômoda. Nós temos o judiciário acovardado. E nós temos hoje, Ernesto, o que você trouxe, uma subversão de conceitos de maioria, minoria, grupos minorizados, aonde hoje uma minoria que deteve o controle da narrativa se porta como se maioria fosse e quer impor essa verdade, ecoando isso sem parar. Isso reflete em autoritarismo, isso reflete em posturas autoritárias, isso reflete em membros do poder judiciário que, com todo respeito à parcela garantista que eu conheço, diversos, mas eles usam do próprio sistema para atacar quem eles definem como inimigo da vez. Em um sistema autoritário, a advocacia é o inimigo da vez. Em um sistema autoritário, a imprensa livre é o inimigo da vez. Então, esse ataque, ele precisa ser feito de uma forma orgânica, estruturada. E aí vem a primeira provocação, que é a OAB. Não tenho procuração da ordem, faço parte do sistema, represento a parcela da advocacia, inclusive na Comissão Nacional de Direitos Humanos, mas eu acho que esse trabalho da ordem, ele precisa ser muito estratégico, porque nós temos, vocês têm a capacidade de construir parcerias com a advocacia, trazer a Defensoria Pública para perto, trazer o Ministério Público enquanto fiscal da lei para perto, certo? E a ordem, ela pode atuar especificamente em questões estratégicas, se habilitando enquanto amigo da corte em demandas que tramitem nos tribunais. Porque a amizade da corte e da ordem, ela vai aparecer, essa figura processual do amicus curiae, estou tentando falar em não juridiquês, ela vai aparecer como a guardiã cidadã, a resguarda cidadã, a última trincheira de defesa. Nesse ponto, eu acho que vocês podem encontrar na ordem não estou com o adversário na cabeça, mas o adversário é o outro, né? Mas um auxiliar, um parceiro, um aliado muito forte, extremamente qualificado naquilo que é fundamental. Que a Constituição garante a advocacia, a administração da justiça. E a justiça, a gente pode trabalhar ela numa perspectiva hermenêutica mais ampla para esse tipo de questão. Eu acho que esse é um approach que pode fazer com que a ordem não tenha procuração da ordem. Muito importante deixar isso claro. Mas é muito importante que essa aproximação ela seja feita dessa forma mais qualificada. Porque se a gente fala, por exemplo, da ordem atuando, indicando advogados pro bono para a maioria das demandas, a gente entra numa questão muito delicada e que precisa ser trabalhada institucionalmente com muita sabedoria, porque a gente pode acabar impondo a uma parcela de uma profissão que hoje encontra-se empobrecida, sabe? Assumir missões honrosas. Claro, isso deve acontecer, mas não em todas as hipóteses. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso com um pouco de cautela. E eu falo isso, pelo amor de Deus, sem procuração da ordem. Mas eu acredito que esse desenho, essa estrutura complexa, imagina, tendo órgãos de imprensa, Ministério Público, Defensoria Pública, pode trazer o reflexo político necessário para que todas essas vozes se direcionem para o mesmo lugar, que é o lugar que eu acredito ser extremamente necessário, que é o lugar da normativação. É o lugar da construção de instrumentos normativos, da construção de leis que possam resguardar e fazer valer a garantia constitucional.
Porque se nós analisarmos as perspectivas de incidência das normas constantes do artigo 5º sobre liberdade de imprensa, dever de informação, as prerrogativas que vocês possuem sobre, inclusive, sigilo de fontes, sabe? Tudo isso já teria eficácia imediata. Só que o ativismo judicial, que é o fenômeno dos juízes, do poder judiciário, né, fazer lei, extrapolar determinado ponto, para não, isso pode funcionar assim, não vai em uma era em que o autoritarismo fala mais alto, não vai agir. E isso acontece em outro ponto, voltando um pouquinho na nossa conversa, quando nós analisamos, eu acho que essa é uma pesquisa que vocês podem fazer, e é uma pesquisa que talvez traga resultados interessantes, que é a ponderação do dano que essas pessoas sofrem se comparadas a pessoas comuns, a pessoas que não fazem parte dessa estrutura de poder. Qual é a qualificação, a quantificação desse dano? Até que ponto isso está se tornando, de fato, um instrumento de opressão? Se vocês conseguem construir uma metodologia de pesquisa em cima disso e trazer dados concretos, como a gente tem pesquisa do CNJ sobre liberdade de imprensa, teve um relatório em 2018, se não me engano, mas vocês trazerem isso produzido por vocês, com o apoio da comunidade científica, imagina o tamanho da campanha que vocês fazem. Isso é política. Isso é política, isso é força, é você analisar o jogo de xadrez de uma forma truncada. Porque, por exemplo, se fala da questão do jornalismo investigativo, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça como a gente conseguiria blindar isso de alguma forma. É muito difícil. É muito difícil. Vai chegar um momento em que o direito à informação vai entrar em conflito com o direito subjetivo daquela pessoa. Mas o que vai ser mais alto? O que vai falar mais alto? O direito a informar de uma forma que você não impute condutas, ou o direito de você ter a sua presunção de inocência tutelada? Dá para fazer os dois sem entrar no menor conflito. Mas como que o judiciário vai ler isso? E como a população vai trabalhar isso? Eu acho que por isso que eu fiz aquele gancho das vozes, e das vozes agindo como instrumento político para compreensão, não intimidação, mas para compreensão do poder judiciário. Porque precisam ser analisadas de uma forma muito ampla, né? E pode ser que exista, não estou dizendo que existe, mas pode existir um certo corporativismo que coloque valores republicanos em segundo plano. E a sociedade precisa saber. Agora precisa saber estatisticamente, precisa saber através de pesquisa, precisa saber de um apanhado empírico, que pode ser questionado, pode não ser questionado, mas é um norte. Isso aconteceu, por exemplo, na ordem, quando se discutia o valor das indenizações. Antigamente existia uma realidade que as indenizações eram ínfimas, e a ordem puxou uma campanha, indenizações ínfimas matam a justiça, não lembro qual foi o mote da campanha, mas foi uma campanha disruptiva, foi uma campanha que fez o tribunal compreender que indenizações pequenas contra grandes empresas representam uma grande justiça. Então, por que grandes indenizações contra pessoas físicas ou pequenos blogs, pequenos instrumentos de formação, de informação? Qual o valor, qual a base, qual o standard que você está utilizando para chegar nessa definição? Sabe? Isso é importante. No caso, e aí se falou aqui em sucumbência, no caso em que se postula R$1 milhão contra determinado jornalista e você não consegue, a sucumbência está sendo aplicada lá, em cima da verba que não foi conseguida? Para quem entrou com a ação milionária, a ação aventureira, tenha que arcar com o custo processual disso, porque a sucumbência é um caminho de duas vias. Quando a gente fala, obviamente, não na questão do juizado, mas quando a gente fala, uma ação de R$1 milhão não vai correr no juizado. Quando a gente fala nesse tipo de demanda, é um caminho de duas vias. Você está assumindo o risco de ter que pagar a parte que você não vai conseguir na sua pretensão. Como isso está sendo trabalhado? Como o judiciário tem trabalhado isso? Eu acho que isso pode trazer elementos importantíssimos para o amadurecimento do debate.
existem estratégias covardes, e se falou aqui de uma que me irrita sobremaneira, que é o fato de você processar a mesma pessoa por fatos semelhantes, não pelo mesmo fato, mas por fatos semelhantes e com marcas distintas. Você traz o caos na vida da pessoa. Você traz o caos. Até que ponto isso não configuraria uma má-fé processual? Isso não violaria o dever de boa-fé que existe dentro do processo, que foi trazido no Código de Processo Civil Novo? Se eu lhe perguntar, cabe aí pensar em litigância de má-fé, não? Isso poderia configurar uma litigância de má-fé? Aí é algo a se pensar. Eu acredito que se são fatos semelhantes e aquela pessoa não tem residência naquele determinado lugar, isso pode configurar uma litigância de má-fé. Nós temos um exemplo claro, né, que já aconteceu aqui com alguns jornalistas baianos, por exemplo, Valmar Russell, que uma igreja evangélica processou ele em vários locais do país por a mesma matéria que ele fez, né? O escritor João Paulo Cuenca, mais uma vez, essa mesma igreja evangélica, vários membros processaram ele por um comentário dele no Twitter, em vários lugares do Brasil, né? Elvira Lobato, 111 processos. Que foi a primeira, né, inclusive, né? Foi a primeira, né? Isso. Exato, então é preciso analisar. Elvira diz, inclusive, doutor Fernando, que esses processos aceleraram a aposentadoria dela. Ela deixou a profissão mais cedo por causa disso. É um instrumento de opressão. O processo. Sem dúvida. Doutor Fernando, essa ideia da pesquisa, eu tomei nota aqui para a gente conversar depois. Eu acho que é realmente um subsídio importante e a gente buscar aí a parceria com a academia para a gente fazer uma pesquisa metodologicamente consistente, né? Para a gente ter mais elementos para fazer essa discussão. Bom, nós temos 1h07 de debate, estamos aqui com a audiência pequena, mas muito qualificada, e a gravação fica aí depois. Eu espero que as pessoas que estão vendo agora falem desse debate aqui, para que outros colegas também possam aproveitá-lo depois. Mas tem uma espectadora cativa, minha audiência cativa, que é minha amada Cibele, está em todas as lives, essa audiência eu não perco. Mas além de Cibele, nós temos aqui alguns diretores da ABI, Raimundo Marinho, meu cúmplice, parceiro e comparsa, Luiz Guilherme Pontes Tavares, Luiz Hermano, decano do fotojornalismo baiano, Simone Ribeiro, nossa diretora de divulgação, e aqui eu mando um abraço para toda a nossa equipe da assessoria de comunicação da ABI, o Antônio Nelson, jornalista pernambucano, mas trabalhou aqui na Bahia, estudou aqui também, está lá atuando em Recife, é um grande parceiro, Bruno Santos, um abraço Bruno, Roque Leônidas, da ARFOC, e aí algumas contribuições aqui pelo chat, que eu vou ler aqui rapidamente. O Antônio Nelson se vinculou muito, se aproximou muito do Paulo Henrique Amorim. Eles aqui tentaram censurar Paulo Henrique Amorim, processaram ele em diversos locais do país, essa mesma situação, em locais opostos, né, em horários que se chocavam, censura pelo bolso também, mas o Paulo Henrique venceu. O Paulo Henrique faleceu para nós prematuramente, né, poderia estar aqui com a gente fazendo bom jornalismo, e para muita gente esse massacre contra ele teve peso, né, no problema de saúde que ele teve, que antecipou a partida do Paulo Henrique. A Simone fez essa sugestão aqui, que o Flávio mencionou, que é expediente da assinatura coletiva em grupo, né, de reportagens investigativas como forma da gente se proteger. Seria mais ou menos uma versão, doutor Fernando, dos juízes sem rosto, né? Uma matéria com várias assinaturas, com vários rostos, portanto, mais complicado de praticar o assédio judicial, então, portanto, ao mesmo tempo para tanta gente, né? Antes da gente fazer aqui, o que eu imagino pelo tempo, de a gente terminar com 1h30, antes de fazer aqui a nossa última rodada, eu vou pedir para a gente rodar aqui o vídeo do Paulo Jerônimo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Eu poderia sugerir, Ernesto, que deixasse para o encerramento, porque fica uma mensagem final dele para todos nós. E a gente coloca alguns elementos aqui que a gente pode aproveitar também no debate. E aí a gente vai até o limite com a gente aqui no papo. Vamos lá? Bom dia a todos e todas.
Os censores agora vestem togas. É muito reconfortante para a ABI saber que ao seu lado, na trincheira da luta pelas liberdades de imprensa, existe a Associação Baiana de Imprensa. Congratulo-me pelos 91 anos da nossa irmã. Muitos de nós imaginávamos que o fim da ditadura militar, que atormentou este país por 21 anos, iria nos legar um período de liberdades democráticas. Estávamos enganados. O que assistimos hoje são ataques à liberdade de informar e ser informado, tão covardes e demolidores quanto os de outrora. A censura de agora é mais sutil. Antes, um grupo de 164 censores contratados pelo Ministério da Justiça se ocupava de vigiar e editar o que deveria ser publicado. Hoje, um exército de 17 mil juízes espalhado por 57 tribunais pode mandar censurar quem eles entenderem. A famigerada Lei de Imprensa, promulgada em 1967 pelos militares, sobreviveu até 2009. O Supremo Tribunal Federal decidiu extingui-la. De lá para cá, o Código Civil se encarregou de dirimir os conflitos entre a mídia e os cidadãos. É verdade que o Supremo sempre se posicionou de acordo com os preceitos constitucionais que Estão com problema na reprodução do vídeo do Paulo Jerônimo, então vamos voltar aqui para a mesa. Pronto. Carlos Augusto, você com a palavra. Bom, Ernesto, eu quero endossar alguns pensamentos do Fernando, acho que ele está muito certo, ele traz para o debate a Defensoria Pública, é uma instituição que pode atuar na defesa dessas questões envolvendo o jornalismo, uma vez que envolve intrinsecamente a liberdade de expressão, opinião e crítica, são valores imanentes da Constituição Federal e do sistema democrático, como já dito antes. É necessário que o Ministério Público da Bahia passe por uma requalificação, ele não tem atuado nas defesas e garantias da liberdade de expressão, muito pelo contrário, promotores de justiça às vezes vão atuar na acusação a jornalistas. E isso vai de encontro, inclusive, um parecer da Procuradoria-Geral da República, e nós temos cerca de 6 links no rodapé do Jornal Grande Bahia, que tem uma jurisprudência ampla e consolidada sobre liberdade de expressão, opinião e crítica, e julgados de várias cortes. Inclusive, nós temos uma jurisprudência favorável ao Jornal Grande Bahia, feita no âmbito estadual pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que assegurou, reformou a decisão de primeiro grau à unanimidade, assegurando o direito à opinião e à crítica. Eu gostaria, acho que a mais importante contribuição que eu posso dar, eu vou falar aqui em termos categóricos, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é importante eu deixar esse registro, porque nem todos conhecem esses instrumentos de defesa da liberdade de expressão, opinião e crítica que assiste aos jornalistas e aos veículos de imprensa. Então, nós temos a própria Constituição, como já foi dito aqui, os artigos, nós temos a Carta da ONU, que foi promulgada em 45 e ratificada pelo decreto de 19.841. Nós temos o Acordo de Paz de Chapultepec, que foi recepcionado pelo Brasil e foi promulgado em 92. E nós temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal muito ampla, assegurando a liberdade de expressão e crítica. Porque o que acontece, talvez não fique muito claro, é que toda vez que nós escrevemos, nós estamos indo de encontro a um direito do outro lado, que nós escrevemos em torno dos nossos direitos de liberdade de expressão, opinião e crítica, e do outro lado você tem também os direitos assegurados à imagem, à moral, né, o direito à privacidade, uma série de direitos, né? Mas isso está parametrizado. Existe jurisprudência consolidada. É nesse ponto que eu quero dizer. Nós não temos um problema de indicação de juiz, de formação de juiz, não temos 17 mil juízes que são censores de jornalistas. Muito pelo contrário, inclusive, 2 juízes, em primeiro lugar, de plano, rejeitaram ações propostas por Augusto Aras e por o ministro do STF, Luiz Barroso,
contra jornalistas e pessoas que trabalham no âmbito da opinião pública. Rejeitaram de plano, disseram, olha, não cabe, eles têm direito à crítica, e ali a crítica está um pouco acentuada, mas é um direito que eles têm assegurado, e principalmente porque você é um servidor. Né? Então, assim, há uma ampla jurisprudência e é necessário tratar disso. Além disso, o mais importante de tudo, eu discordo quando você diz houve um vazio, porque nós não precisamos da lei, da antiga lei de imprensa. Não, no lugar dela existe, sim, a DPF número 130, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Eu vou contar um episódio aqui rápido, estava em audiência, eu era o jornalista processado, do outro lado tinha uma pessoa autor da ação, e ele, ali, né, como assistente, enfim, estava o representante do Ministério Público. Aí eu falei com o advogado, ele já conhece, né, ele trabalha com isso, no dia foi o Marcos Leite, e aí ele disse, olha, eu gostaria de dizer que está amparado, inclusive, pela DPF 130. Aí a promotora disse, mas eu não conheço. Como é que a promotora não conhece o principal julgado que envolve liberdade de expressão, opinião e crítica do STF? Né? E aí, com essa DPF, qualquer um de nós, é isso que eu quero dizer a vocês todos que são jornalistas no Brasil, formadores de opinião, profissionais de imprensa, é que você pode entrar com a reclamação constitucional com base na DPF. Ainda no primeiro momento, você já pode chegar lá e pressionar o STF e dizer, olha, isso aqui não cabe. E é isso que nós vamos fazer logo, logo. Além disso, existe a advocacia preventiva, né? Existe alguns mecanismos que envolvem a questão do abuso do direito de litigar, litigância de má-fé, uso de técnicas de censura togada, que você pode fazer um pedido contraposto, no próprio instrumento da ação que é colocado contra você, você reverte uma ação contra a pessoa. Então, assim, lógico que cada caso é um caso, o Fernando sabe disso, precisa de análise jurídica, mas também são instrumentos que nós temos e nós usamos isso. É bom que se diga isso e nós usamos sempre. Todas as pessoas que nos processaram, nós processamos de volta. Dificilmente processamos alguém, nós nunca processamos ninguém. A gente não tem tempo para isso, mas quando processa, a gente processa de volta, pede sucumbência, etc. No caso, Fernando, quem entrou com a ação de 1 milhão foram eles contra nós e pagaram por 1 milhão. A sucumbência foi de 20 mil. E isso não está no CPC. O CPC estabelece de 10% a 20%. Além disso, caberia, é isso que eu estou dizendo. E aí os órgãos, os grandes veículos, as grandes instituições de imprensa têm que atuar para dialogar com o CNJ e o STF para que os juízes comecem a condenar pessoas que utilizam e criam uma entropia judicial, o Poder Judiciário, como forma de censura para puni-los financeiramente. É isso que eu estou dizendo, entendeu? E nós temos que começar a entender os mecanismos do direito para poder saber nos defender. Eu gostaria, inclusive, de dizer uma coisa que pouca gente conhece, inclusive, o Estado brasileiro, o Poder Judiciário do Brasil, foi acionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Fernando deve saber disso, houve um amplo debate no CNJ, houve um amplo debate com audiências públicas no STF, apontando abusos no campo do direito. Reduziu muito. A maioria dos juízes hoje são tranquilos, embora nesse caso aqui me parece que um juiz aqui na Bahia tomou uma decisão que pode ser reformada em uma corte superior, se houver um recurso adequado do Bahia Notícias, e se efetivamente foi esse o caso. Então, eu gostaria de dizer que existe esse outro instrumento, que foi o seguinte, a resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, número 163, de 2012, na época, se eu não estou enganado, quem presidia o Supremo era o Aires Brito, que também é relator da DPF 130, que volta a dizer, a DPF 130 é importante para todos os jornalistas, tem cópia dela no Jornal Grande Bahia. Ele criou a Comissão Executiva do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa do Conselho Nacional de Justiça. Esse fórum, você pode requerer nos autos que seja remetido cópia de todos os atos ao CNJ. Você pode fazer um requerimento direto ao CNJ e seu advogado, constituído nos autos do processo, deve requerer ao juiz que também noticie o CNJ a esse órgão. Esse órgão ele não tem o poder, e o Fernando pode falar melhor sobre isso. Aí é que reside o problema. Todo juiz ele tem a liberdade de aplicar o entendimento dele caso a caso.
E aí é que entra esses problemas de decisões que violam até princípios constitucionais. E quando você fala isso, eu digo, olha, mas o CNJ está te observando, porque há também essa mesma legislação que dá essa ampla liberdade a ele, diz o seguinte: você tem que fundamentar e deve estar amparado no sistema legislativo e na jurisprudência consolidada. Então, não tem muita margem para ele estar criando. E aí vem outra questão, indúbio pro réu, e jornalista não é revisor de texto jornalístico, ele não domina as técnicas da ciência jornalística, ele não compreende as extensões dos atos que um jornalista enseja no seu discurso, e ele não tem a capacidade exata de fazer isso. Portanto, a parte tem que comprovar dolo, persecutório, ânimos caluniante e uma série de outras questões para demonstrar que aquilo ali se configura em uma violação de direitos. Eu apenas citei uma série de categorias para um debate futuro e eu retorno a palavra para o amigo Ernesto. Antes de finalizar, então, quer dizer que a gente tem que se preparar para aquele jogo de que a melhor defesa é o contra-ataque. É isso? Os dois. Você tem que defender e tem que marcar... contra-atacar também. Não, você tem que fazer a sua defesa e marcar uma posição jurídica e penalizar. Nós já recebemos inúmeras vezes honorários de sucumbência. Nossos advogados de defesa têm recebido honorários de sucumbência. O que nós estamos pleiteando agora é mais. Não, nós queremos indenizações por abusos. Esse caso do RIS se qualifica objetivamente em um caso de litigância abusiva, uma vez que não está caracterizado o dolo, o dano, a ofensa objetiva, ele não objetivou a ofensa. Ele me ofendeu. Sim, onde é que está a ofensa? A ofensa, e aí, a técnica jornalística, você pode chamar pessoas de muitas coisas sem absolutamente usar um adjetivo. Nós temos uma pequena experiência com a literatura, sabemos fazer isso, complementar. Eu gostaria também aqui de saudar o João Pinho, que foi um dos nossos primeiros advogados, o Fernando Oliveira, ele é um advogado fundador do jornal, e o André Marques, que hoje é juiz do trabalho e atuou durante muito tempo como advogado e foi sucedido pelo Marcos Leite, que tem essa forma jovial de advocacia e de defesa da liberdade de imprensa como um valor imanente da própria forma de agir enquanto jornalista. Eu queria deixar esses temas aqui, cada tema desse merece um debate, são coisas que eu estudei, eu tenho jurisprudência consolidada, tem jurisprudência do jornal, está tudo lá no Jornal Grande Bahia, porque como eu sou demandado desde o começo, eu lido com poder e não vou parar. Hoje publiquei mais uma matéria, mais um documento do CNJ citando... Da Faroeste também? Não, esse é um outro caso em que um juiz de primeiro grau questiona atos persecutórios promovidos possivelmente pelo Mário Riz e outros desembargadores em uma representação que ele fez ao CNJ. É um juiz contra outros juízes, estes de segundo grau, e questionando formas de indicação, dizendo que há grupos, e nós levamos a público. Então, assim, são coisas sérias, são coisas documentais, inclusive, e são coisas que são baseadas no sigilo da fonte. Não revelamos quem nos entregou os documentos. O documento está lá, a história está contada, quem o direito, a Constituição, a legislação criou para as pessoas o direito ao direito de resposta, e nós asseguramos isso, e está lá no jornal a legislação que concede o direito de resposta a qualquer pessoa que se sinta ofendida nos termos da lei. Então, assim, é importante isso. O Flávio, eu queria só tratar no último ponto que o Flávio, eu senti que quando ele recebeu as primeiras ações, foi a mesma coisa comigo, a gente sente aquele baque e você fala, eu devo largar minha profissão ou eu sigo em frente? Não, siga em frente, estude o conteúdo, estude a matéria, aprimore seu texto jornalístico, não tema escrever, e aí acredite, formule representações ao CNJ, nos termos da lei, ao Ministério Público Federal, que você vai vencer. Cedo ou tarde, você vai triunfar. É isso que eu tenho a dizer a cada jornalista do Brasil, a cada formador de opinião, e dizer que nós seguimos nessa toada. Quem age contra nós deve entender que está agindo contra o intelectual, e nós vamos usar o poder do conhecimento associado ao poder de informar, que é extremamente forte, extremamente arrasador e poderoso, para nos defender e para levar ainda mais informações à sociedade que a ela dizem respeito. Não aquele indivíduo em si, cuja expressão é nenhuma. Era isso que eu tinha a dizer. Ok, Carlos Augusto, editor do jornal Grande Bahia. A gente está marcando esse debate há alguns meses, é isso, Guto? Finalmente está acontecendo aqui. Nesse debate eu já vi umas sugestões aqui, dá para tirar pelo menos umas 10 pautas para outros debates. É claro, nós vamos fazer, se não os 10 que surgiram aqui, ou mais,
mas nós seguramente vamos voltar ao tema do assédio judicial, e essa sua experiência, Guto, porque você visitou também o mundo jurídico, você está carregando aí um conhecimento que a maioria dos nossos colegas não acumulou ainda, e é importante a gente criar as oportunidades para a gente compartilhar as dores, as experiências, e também a gente vislumbrar aí as possibilidades de superação do problema. Eu só queria esclarecer, eu não tenho saudade da lei de imprensa, eu digo que ela é melhor do que esse vácuo. Esse vácuo colocou a gente aí numa condição de muita exposição, né? E, infelizmente, a gente tem que depender desse legislativo que não corresponde exatamente ao que é a sociedade brasileira, e o paradoxal é que lá tem uma quantidade enorme de empresários da comunicação. Por isso eu entendo, e a ABI tem essa característica de ser um espaço, vamos chamar assim, é um grande guarda-chuva, é um território neutro que reúne os empresários, os dirigentes, os profissionais da comunicação, e tenho insistido nisso, tanto nesse assunto quanto na questão da remuneração do trabalho jornalístico pelas plataformas de aplicação. O nosso segmento precisa conversar mais. Nós, entre nós jornalistas, os empresários entre eles, e todos juntos. Não somente o jornalismo, mas eu entendo que a cadeia produtiva de comunicação e cultura conversa pouco. A gente é da comunicação, mas a gente conversa pouco, e a gente precisa discutir mais esses temas para encontrar saídas conjuntas. Eu queria só aqui fazer o registro aqui de algumas presenças importantes aqui na nossa audiência. A nossa colega jornalista Regina Ferreira, minha colega de Secretaria de Comunicação, Arthur Andrade, também diretor da Associação Baiana de Imprensa, jornalista com bastante experiência aqui, um decano da advocacia baiana, o nosso queridíssimo Antônio Luiz Calmon Teixeira, que vai receber aí o título de sócio honorário da ABI, é um parceiro, amigo, e está em todas as atividades da gente. Ele comenta aqui que a imprensa e o advogado são das maiores instituições de defesa da democracia. Onde não há democracia, não há imprensa nem advogado. Todos estão sob o tacão do poderoso de plantão. Muito obrigado aí pela audiência, doutor Calmon, um grande abraço. Rita Tavares, que eu fiz referência aqui, que faz um sambinha sobre as dores da nossa profissão, né? Bom, e Ritinha foi a última que chegou aqui. Eu passo a palavra agora, então, para o nosso querido Flávio Costa. Seu microfone está fechado, Flávio. Só quero reiterar também que não sinto nenhuma saudade da lei de imprensa, mas concordo com o Ernesto, eu acho que esse vácuo só colabora para essas situações de decisões esdrúxulas, né? Decisões de censura, decisões que aplicam indenizações em cima de jornalistas para inviabilizar o ofício, né? Quero só mandar um abraço pro Francis também, Juliano, meu amigo. Sim, o Francis está aqui com a gente, verdade, me escapou. E o Arthur, eu fui estagiário do Arthur no Filme Pauta. Trabalhei lá com o Arthur, um abraço para ele, nunca mais ouvi. Sim. Francis, você sabe que o Francis é meu conterrâneo, né? E assim, vamos de pirada até do camisão. Eu acho que a fala do Carlos ela é muito instrutiva, no sentido de que quanto mais você apanha, mais você aprende a se defender, digamos assim, sabe? Eu acho que todo esse know-how que o Carlos tem e que eu tenho, acho que em menor grau, vem dessa luta, né? Desse combate que a gente trava, né? Não só na profissão, mas também nesses embates jurídicos, né? Eu não perdi nenhum processo até agora, nenhum dos 7 processos que eu recebi de juízes, de delegados federais, né? Porque estava bem auxiliado por profissionais do direito e também porque eu sempre me resguardei, né? Da mesma forma que o Carlos Augusto traz aqui provas, né, do que ele publica, documentos, né, das suas reportagens, eu acho que é sempre bom a gente ter o maior cuidado possível ao se fazer uma investigação jornalística, sabe? Se resguardar do maior número de provas possíveis, né? De indícios, de relatos, né? Independente se são relatos em off ou não, né? Eu acho que há que se ter um cuidado, uma técnica, né? Você não se deve fazer uma investigação de maneira leviana, né? Jornal investigativo... A gente vê muitos filmes, né, Carlos, de jornal investigativo americano, que o cara parece um detetive, um herói, né? Mas é um trabalho muitas vezes chato, né? Que a gente tem que ficar lendo lá, passando horas, lendo documento, revisando,
ligando para pessoas, volta para cá, fala com o advogado, briga com o advogado, porque o advogado não quer que você escreva tal informação. É sempre assim, acho que eu quero deixar esse cuidado, né? Esse digamos assim, esse preciosismo, digamos assim, ao você se embrenhar na investigação jornalística, né? Porque há esse panorama aqui dito por você, pelo doutor Fernando, pelo Carlos, né? A gente vive num país de tradição autoritária, essa é a verdade. Nós somos um país de tradição autoritária. Nós não sabemos lidar direito ainda com a questão da transparência, né? A imprensa, assim, a gente é uma tradição que ainda está sendo criada, essa tradição, né? Veja, por exemplo, o que está sendo feito com a lei de acesso à informação, né? Ou seja, é cada vez mais difícil você conseguir dados por meio da lei de acesso à informação, que é uma lei muito boa, mas aí o governo, né, usando, né, do maior dos artifícios, está, né, impedindo que a gente consiga ter acesso àquelas informações que deveriam ser públicas, né? Eu acho que eu queria deixar reiterar o que o Carlos falou, ou seja, acho que ele é muito feliz nessa, digamos assim, nesse discurso aguerrido, né? Mas assim, há de se ter cuidado, não se deve ir de peito aberto, né? Acho que você deve usar a técnica jornalística da maneira mais correta possível, se instruir, sabe, de informações e de um cuidado para que, se o processo vier, você tenha mais chances, né, de não sofrer uma derrota judicial. A depender, assim, da derrota que você tenha, isso pode inviabilizar a profissão, né? Tanto do ponto de vista emocional, né, eu sempre gosto de reiterar isso aqui, como do próprio vista financeiro, né? Se você for um jornalista independente, sem o respaldo de uma grande instituição, né, nas suas costas, você pode realmente ter seu ofício inviabilizado, né? Mas é isso, eu agradeço muito ter participado desse debate e é isso. Obrigado, Ernesto. Bacana. O Carlos Augusto, Flávio, já é associado da ABI há alguns anos, né? Eu trouxe para o time. Você prometeu, vai receber um link agora. Vai receber daqui a pouco um link, que eu estou antecipando também. A gente já vai permitir que os interessados em se associar à ABI preencham a ficha proposta, encaminhem toda a documentação, etc., já pelo site. Então não vai ter desculpa para escapar desse laço. Está amarrado. Está amarrado aqui. Assumo o compromisso público aqui. Está comprometido aqui. Eu passo, então, agora a palavra para o doutor Fernando Santos fazer a sua síntese, suas considerações finais. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, foi uma alegria estar aqui com vocês, grande aprendizado. Construções coletivas são coisas que fazem acreditar que nós podemos vencer esse inimigo gigantesco que nós enfrentamos, que é o autoritarismo, que é o fascismo. E ele está aí, né? Caixas de Pandora foram abertas. Quando a gente acha que a caixa de Pandora foi aberta, a gente não, foi um petisco de algo pior que estava por vir, né? E nós estamos batendo de frente com isso, e é um fato. Tem uma advocacia forte, tem uma imprensa forte, livre e desconexa de medo, nós não podemos falar em democracia. Nós não podemos falar em cidadania. Nós não podemos falar na regra básica da nossa Constituição, que é a proteção à dignidade da pessoa humana. Então, essa união, essa troca de ideias, ela é fundamental para que nós possamos olhar para todos os movimentos de luta que forjaram o nosso país, que forjaram a nossa forma de pensar e nos trazer uma luz sobre o que é, de fato, a compreensão da liberdade. Uma liberdade muito além do ir e vir, mas uma liberdade muito além do falar. Mas a liberdade de entender que nós estamos diante de poderes que não podem tudo. Eu acho que essa é a grande liberdade forjada, essa é a grande liberdade que nós podemos brigar
sem delimitar, mas entender a sua amplitude e a sua importância para que nós possamos, lá na frente, quando chegar o momento da gente ir embora desse plano, a gente olhar, ok, beleza, fizemos nossa parte, missão cumprida e vamos para frente. Bem, espero que vocês encontrem em mim aqui um aliado nesses debates. Estou sempre às ordens e vamos junto. Eu gostaria só de fazer uma palavra final. Eu gostaria de agradecer a você, a toda a equipe da ABI, ao Fernando, ao Flávio e todos que estão nos acompanhando. E gostaria de dizer que, de fato, eu entendo que cada juiz é o nosso aliado, porque eles são os garantidores do sistema de justiça e da Constituição Federal. E o que nós temos é que, lamentavelmente, alguns não estão ainda devidamente preparados. E aí cabe o CNJ, o STF, fazer trabalhos de requalificação para que eles possam aplicar no conflito entre o direito de informar e o direito de moral, de privacidade, os direitos individuais, prevaleça o direito de ser informado quase sempre, né? Porque é preciso ter uma ofensa objetiva. Você tem que estar xingando alguém, efetivamente, para que o cara diga, olha, pelo amor de Deus, o cara ofendeu, mas geralmente não é o caso. Então, eu gostaria de pontuar isso. Eu entendo também que a maioria dos promotores e procuradores da República também tem um papel fundamental. Eles, como nós, também são assediados. Eles, como nós, também sofrem, inclusive, violência física, são ameaçados. Enfim, todos que lidam com o campo dos direitos humanos no Brasil vivem em um estado de fragilidade. Lógico que, diferente deles, que tem uma instituição que é o sistema de justiça, isso os favorece muito, né? Mas nós não temos isso, que foi o que o Flávio falou, você falou e outras pessoas falaram, de construir coletivos, etc., porque a ABI é um coletivo, entendeu? O que nós precisamos é instrumentalizar mais. E aí eu quero saudar um colega nosso, que é o Moacir Neves, que é o presidente do sindicato, que você aqui citou, fez um trabalho brilhante, faz um trabalho brilhante de fôlego, tenta recuperar a instituição, inclusive o prédio agora tem uma estrutura lá e passa por grave deterioração de um artista plástico de renome de Salvador, enfim, que está pedindo o apoio de nós todos. Então, eu agradeço a vocês todos e peço desculpas se me excedi. Eu sou alguém realmente disposto a não ceder a assédio judicial, não. A gente vai e utiliza os instrumentos, são muitos os instrumentos que nós temos e nós vamos usá-los todos contra qualquer um que mova contra nós. Inclusive representações no Ministério Público Estadual, Federal, nos órgãos de controle e tribunais de conta e nas ações nossas como pedido contraposto. Era isso. Bacana. Bom, antes de fazer aqui as minhas considerações finais, nem tanto como mediador, mas como quem está com a responsabilidade de presidir a ABI, eu queria só, antes de fazer essas considerações finais, registrar aqui mais alguns colegas aqui que passaram. Rita Tavares me corrige aqui, o sambinha, a letra, na verdade, é de Alberto Freitas, eles são um casal de parceiros lindos, de parceiros da vida, né? E fizeram uma composição bacana que já foi executada em festas, em saraus lá no nosso terraço da Associação Baiana de Imprensa. A gente tem muita saudade de fazer esses debates naquele lugar, é sempre mais gostoso. A Sara Barnuevo, nossa secretária-geral da ABI, estava aqui no chat com o Sara Manuela, não tinha reconhecido, ela está dizendo aqui que estava anônima. Tá, não, Sara. Boa noite, que bom tê-la aqui conosco no debate. Arthur Andrade mandou um abraço aí para o Flávio, né? E Regina reclamando aqui que não conseguiu se associar. Eu vou puxar a orelha de novo, vou mandar o link aí para você preencher o formulário também online, tá? Bom, todo mundo mandando aqui parabéns para vocês pelo debate, os agradecimentos que eu também me somo. Eu queria só, agora, vestindo aqui a pele de presidente da ABI, comentar o seguinte: acho que o Flávio e o Carlos Augusto deram aqui algumas pistas interessantes. Se os colegas que nos acompanharam aí quiserem transformar em matéria, tem coisa quente aí. O Carlos Augusto deu alguns dados interessantes sobre a Operação Faroeste, nem todo mundo está acompanhando tão de fundo assim, ele talvez seja dos repórteres que está mais mergulhado mesmo nesse caso da Operação Faroeste, mas há outros colegas também, bons repórteres em cima desse assunto.
né? Mas eu queria dizer o seguinte, a eleição para a OAB, ela se dá, a batalha se dá em grande medida nos espaços de imprensa também, principalmente nas colunas políticas, nos blogs, etc. Então, eu exorto aí os nossos colegas jornalistas, os que estão cobrindo a eleição da OAB, que levem essas provocações para todos os candidatos e candidatas. Eu não sei se seria possível, mas a ABI gostaria de ouvi-los sobre o que nós discutimos aqui hoje, e a ABI gostaria de ouvi-los, todos e todas, candidatos e candidatas da OAB, o que pensam sobre a sua participação nesse esforço de proteção coletiva, que não é corporativa apenas, é uma proteção, como foi dito aqui, de um pilar da sociedade, que é a democracia, e o próprio sistema jurídico não pode ser usado para a prática de censura ou para uma espécie de tortura, né, que se pratica também, como o doutor Fernando colocou com muita precisão, qual é o impacto disso na vida de quem tem que enfrentar essa onda de... E por último, outro assunto aqui, porque nós somos um estilingue que atira em todas as direções, né? Mas a gente só não atira contra a gente mesmo, né? Mas é claro que assim como é verdade o que o Carlos Augusto disse, que o nosso trabalho auxilia na depuração das instituições, porque é evidente que a maioria dos magistrados, dos promotores, assim como nós, pugna pela defesa da democracia, é evidente também que a imprensa tem também as suas peças não tão legais e que precisaria ser depurada. E se nós precisamos de um mecanismo de depuração, com absoluta certeza não é o assédio judicial que depura absolutamente nada. Muito pelo contrário. O que nós temos visto é que os assediadores alvejam exatamente os bons, os melhores, os que vão mais fundo, os que investigam mais, os que apuram mais, os que são mais rigorosos na prática do bom jornalismo. Além, evidentemente, também daqueles que se excedem. E eu estou dizendo isso porque agora está se falando muito sobre regulação da mídia, por conta da aproximação da campanha eleitoral do ano que vem. Eu acho que esse é um assunto também que nós devemos voltar a tratar aqui. E porque isso também visita essa questão que a Sinara colocou, e nós também abordamos aqui, da proteção coletiva contra o assédio. E quando se falou em conselho, quando se fala até hoje em um conselho profissional, assim como ocorre essa simplificação do debate sobre regulação da mídia, como se você falasse genericamente de regulação da mídia significasse qualquer mecanismo de censura, né? Da mesma forma, quando se fala em ordem ou conselho, é também um desassossego. E aí, para fechar, eu queria só fazer uma referência histórica para a gente desarmar qualquer espírito, qualquer preconceito em relação a essas teses. E aqui eu não estou assumindo posição nem pessoal, muito menos em nome da entidade que presido, a favor ou contra. O que eu estou dizendo é que esses assuntos têm que ser debatidos em profundidade por nós, jornalistas. A proposta de ordem ou conselho não é nova e nem é coisa de bolivarianistas, nem de comunistas, nem de esquerdistas. É coisa de jornalistas. E a primeira vez que isso veio à discussão, Flávio e Guto, foi, pelo menos que nós temos notícia, em 1949, aqui em Salvador, quando aconteceu o 3º Congresso Nacional dos Jornalistas, né? Nós sediamos esse congresso aqui na Bahia, e havia ali a discussão sobre a criação de uma ordem do jornalista. É uma coisa muito parecida com a OAB, porque se nós somos os olhos da sociedade, quem olha o que nós estamos fazendo? Nós queremos uma defesa corporativa, mas ela é evidente que tem limite. E se somos coerentes quando dizemos que o nosso trabalho é em defesa da sociedade, é evidente que nós não podemos nos colocar acima de ninguém, de nenhuma outra categoria profissional. Nós também erramos, nós também pecamos, e quando a gente peca, também dói em alguém. Então, mais adiante, nós vamos também provocar esse debate aqui sobre, e não é um debate para ser feito interna corporis, esse é um debate para ser feito também com a presença de outras instituições da sociedade. Nós também queremos
que a nossa instituição, que a imprensa, seja cada vez melhor. Eu agradeço muitíssimo a participação, a boa vontade aqui dos nossos convidados, do doutor Fernando, do meu amigo Flávio, do querido Carlos Augusto. Agradecemos também as participações aqui de Sinária, de Nassif e do Paulo Jerônimo. E esperamos vê-los em breve nas próximas lives. Vocês que estão aqui até agora nos acompanhando, aproveita antes de sair, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se gostou desse papo aqui, claro, dá o like, né? E se quiser acompanhar as nossas outras iniciativas aqui neste canal, marque também o sininho para você ser avisado quando a gente voltar a discutir. O nosso próximo assunto é também muito interessante, precisa entrar na nossa pauta: acessibilidade na comunicação, né? Como é que a gente faz que o jornalismo também seja acessível para as pessoas, ainda mais agora em tempos de internet, para as pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva. A gente vai fazer um debate muito qualificado sobre isso no próximo dia 24. Estão todos convidados, aproveito também, já peço, ajudem a divulgar esse nosso próximo encontro, que versa sobre um assunto da mais alta relevância, né, pelo percentual da população que tem algum tipo de deficiência e que não deixa de ter também direito à informação. Um grande abraço para vocês, obrigado para os que nos acompanharam até aqui. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.